Boa tarde, senhores pais. Nós aqui da Escola Monteiro Lobato estamos fazendo essa reunião agora em formato digital para que nós consigamos atingir o maior número de pais possível em pouco tempo. Faríamos 10 reuniões, porém todas são exatamente iguais. Então, para evitar a aglomeração, nós resolvemos fazer essa reunião nesse formato de vídeo. Eu sou a coordenadora pedagógica, Érica Celes, e essa é a diretora Neila Pena. Bom, pais e escola, uma parceria de sucesso. Sejam todos muito bem-vindos. Escola Monteiro Lobato, primeira reunião de pais e mestres 2021. A nossa pauta: apresentação da equipe escolar, reflexão utilizando o vídeo The Little Frog, reflexão, vídeo antes de um vídeo antes e depois da pandemia do Covid-19. Informaremos a data do início das aulas e a forma que será, o calendário 2021, que contempla alguns sábados letivos, que mostraremos aqui. O retorno das aulas presenciais, abordaremos também essa questão. A forma de avaliação para o novo modelo educacional, até que nós tenhamos algum outro tipo de orientação, tanto do governo federal, estadual, quanto também da equipe, responsável pela saúde. Orientações também para a realização das atividades em casa, reforço das orientações sobre higiene e saúde e os materiais, que pode surgir alguma dúvida, que os alunos precisarão estar utilizando em casa. Então, já apresentei aqui a diretora Neila Pena, eu sou a coordenadora Érica Celes, a nossa professora Adelsa Maria, que vai dar aula do 1º ao 3º ano como professora 2 da disciplina de Geografia, de Educação Física, Ciências da Natureza e Educação Física. Nós estamos ainda faltando um professor que vai dar aula de História e Geografia. Estamos aguardando que a Secretaria de Educação fez essa seletiva e aí falta um professor ainda contratado para essa disciplina. Então, temos precisa dos outros professores? Ana Paula, do 4º ano, Júlia, que dá aula também no 4º e no 5º ano, Josivalda, que dá no 5º, Luciana, que dá no 3º ano, Elielma, que dá no 2º ano. Né? Então, e a Delsa, como eu falei, ela dá aula na turma do 1º ano, mas ela também dá aula no 1º, 2º e 3º ano e no 4º ano. E a professora Lucélia, que dá aula como professora 1 no 1º ano. Agora vamos assistir um videozinho e em seguida vamos fazer uma reflexão em relação ao tema que esse vídeo aborda. Vou ter que ler, que esse é em inglês. Vou ler a legenda para ajudar na compreensão. Oh, no! It's too deep. They'll never. É muito difícil, Não, muito never. fundo. Nem a pau. The rain. A chuva. No! No. The rain will fill the A chuva hole, vai encher o and buraco, then então they eles can podem swim nadar out. para fora. Stop jumping. Pare de We have a pular. plan. Nós temos um plano. Stop. We're going to wait Pare. for the rain. Vamos esperar a chuva encher o buraco. Why aren't you listening to them? Por que você não dá ouvidos a eles? Pare, você nunca vai conseguir. É muito difícil. Pare de pular. Ouça-nos. You can't do it.
Você não pode fazer isso. É muito fundo. Não adianta tentar. Apenas fique aí. Thank you for encouraging. Obrigado por me encorajarem. Encouraging him. Encorajá-lo? He's Ele é surdo. Come on! Vamos lá, você consegue. Vai, pula, pula. Você consegue. Alguém quer fazer algum comentário sobre o que vocês entenderam nesse momento de pandemia, nesse momento de mudança de sistema de aula? Alguém tem interesse em comentar alguma coisa em relação a esse vídeo? Qual a lição que a gente pode tirar dele? Não vai ser fácil, vocês vão se revoltar, aprender novamente uma nova maneira de jogar. Se não for assim, você vai ficar, vai desistir, mas tem que tentar, porque tentando a gente consegue. É verdade. É isso mesmo. A gente percebe aí que na hora que ele queria sair do buraco, muitos ficavam falando, você não vai conseguir, né? É difícil, né? A gente está vivendo isso agora, porque a gente está vivendo um novo normal, que não é, pra gente é diferente, né? A gente vai ter que se adequar à nova forma de ensinar, né? Através de vídeos, através de e-mails, né? Uma coisa que a gente não estava acostumada. Tem um lado negativo, porque a gente vai estar muito próximo dos alunos. Os alunos precisam que a gente esteja próximo. A responsabilidade vai partir mais agora com vocês. A gente vai passar as atividades e vocês vão estar junto com eles. Mas, como é que se diz? De qualquer forma, é um aprendizado. Né, gente? É um aprendizado, porque todos nós aqui tivemos que nos capacitar. Né? A gente vai ter que aprender mais como lidar com vídeo, como montar uma aula através do... A gente fica aqui... quando tem alguém gravando a gente já fica nervosa, já fica meio... Então tudo isso a gente tem que superar, né? A timidez, como a Lucélia fala, que ela é tímida, então ela vai ter que superar, né? Porque ela vai ter que fazer um vídeo para mandar para os seus filhos. Então, a gente não pode também ficar ouvindo, gente, não vai dar certo, não é desse jeito, né? A gente precisa, sim, dizer que vai dar certo, que a gente vai conseguir, porque a gente precisa, né? A gente precisa chegar até nossos alunos, né? Para que eles possam também aprender e não continuar da maneira que estão. Claro que a gente sabe que não somos culpados, né? A culpa foi a pandemia, mas a gente precisa se adequar ao novo normal, né? Verdade. E principalmente nesses tempos, a gente vai ouvindo tantas coisas negativas, tantas coisas ruins. Vocês observaram, né? Eu sabia que era surdo, não estava ouvindo nada, estava ouvindo as pessoas lá se movimentando, achava que estava incentivando. E esse incentivo, que na realidade não era incentivo, mas ele achava que era, né? Fez com que ele, né, conseguisse dar um impulso maior e sair ali daquela situação difícil. Então a mesma coisa é a gente. Então vamos procurar estar ouvindo mais as coisas boas e deixar aquelas coisas ruins um pouco de lado, né? Até referente à questão de ouvir. Eu estava comentando na reunião da manhã que a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque eu conheço pessoas que já tinham uma certa preocupação com algumas coisas, mas agora as preocupações estão acentuando mais. Às vezes assiste TV o dia todo, às vezes tem um noticiário o tempo todo falando dos casos, falando de tantas coisas, e muitas pessoas estão adoecendo. Então eu conheço algumas pessoas que às vezes a gente vai conversar com elas, está conversando normal, daqui a pouco já começa a se alterar. Por quê? O psicológico já está muito abalado, então a gente precisa saber o que a gente está recebendo, o que nós estamos ouvindo. E porque o que nós ouvimos, isso também nos move. Então a gente precisa estar mais em contato com o que é bom, para que a gente consiga, né, passar esse período de dificuldade com uma mais leveza, não é isso?
Mais um videozinho pra gente... A palavra tem poder, né, gente? Então a gente, até no nosso dia a dia, na nossa vida, a gente tem que buscar estar junto de pessoas que levem sempre algo positivo, né? Porque às vezes a gente sabe que no meio que a gente vive, sempre tem aquelas pessoas que ficam, não vai dar certo, né? É por isso, é por aquilo outro que não vai dar certo. Então a gente tem que buscar, até no nosso dia a dia, né? Vamos dizer que a pessoa fala 10 coisas, a gente tem que pegar o que é bom pra gente. O que é ruim, a gente, né? Não pule esse vídeo. Essa é uma mensagem de reflexão sobre o nosso mundo antes e depois da pandemia do Covid-19. Vivíamos em um mundo de desperdício e admiração, de pobreza e abundância. Mas antes, vamos entender o retrospecto até 2020. Veja, as pessoas criaram empresas para negociar em todos os países, mas elas cresceram e ficaram muito maiores do que poderiam ter planejado. Sempre tivemos nossos desejos, mas agora tudo ficou tão rápido. Você pode ter tudo com o que sonhou em um dia e com apenas um clique. Percebemos que as famílias haviam parado de se falar. Isso para não dizer que elas nunca tenham se falado. O equilíbrio entre a vida profissional e o trabalho se rompeu. E os olhos das crianças ficaram mais quadrados. Cada um tinha um telefone. Elas filtravam as imperfeições, mas no meio daquilo as pessoas se sentiam sozinhas. E todos os dias o céu ficava mais espesso, até que você não conseguia ver as estrelas. Então, nós voávamos em aviões para encontrá-las, enquanto que embaixo dirigíamos nossos carros. Dirigíamos o dia inteiro em círculos e esquecemos como correr. Trocamos a grama por medicamentos, escolhemos os parques até que não houvesse mais. Enchemos o mar de plástico, porque nossos resíduos nunca foram tratados. Até que todos os dias, quando você ia pescar, você pegava os peixes já embrulhados. E enquanto nós bebíamos, fumávamos, jogávamos, nossos líderes nos ensinaram por que é melhor não perturbar os nobres, porque é mais conveniente morrer. Mas então, em 2020, um novo vírus apareceu. Os governos reagiram e nos disseram para nos esconder. Mas enquanto todos nós estávamos escondidos, em meio ao medo o tempo todo, as pessoas tiravam pó de seus instintos. Elas se lembraram de como sorrir. Elas começaram a bater palmas para dizer obrigado. E voltaram a ligar para suas mães. E enquanto as chaves do carro acumulavam poeira, as pessoas esperavam ansiosamente por suas corridas a pé. E com o céu menos cheio de viajantes, a terra começou a respirar. E as praias traziam novos animais selvagens que mergulhavam nos mares. Algumas pessoas começaram a dançar, algumas estavam cantando, outras estavam cozinhando. Estávamos tão acostumados com as más notícias, mas algumas boas estavam aparecendo. E assim, quando encontramos a cura e fomos autorizados a sair, todos nós preferimos o mundo que encontramos em vez daquele que havíamos deixado para trás. Antigos hábitos se extinguiram e abriram caminhos para os novos. E todo simples ato de bondade passou a ser devidamente feito. A grande descoberta, Tom Foolery. Bom, a cura ainda não veio, né? Mas nós estamos aguardando aí, a vacina já está chegando e a gente espera que realmente seja eficaz. Alguém quer fazer o primeiro comentário sobre esse vídeo? Pode ficar à vontade. Bom, esse vídeo nos faz refletir que na realidade, em todas as coisas, por pior que seja, a gente sempre pode encontrar algo positivo, algo de bom.
Então, em meio à pandemia, que infelizmente muitas pessoas se foram e infelizmente ainda a gente sabe que muitas irão, mas fez com que a gente estivesse um pouco mais no lugar onde a gente nunca deveria estar tão distante, que nós temos o nosso lar, temos a nossa família, os nossos filhos, todos que estão aqui é porque tem uma criança, né, que está sob sua responsabilidade, e muitas vezes a gente se sentiu, estando ali embaixo do mesmo teto, às vezes a gente, na correria do dia a dia, a gente não conseguiu estar com esse tempo tão de qualidade para essas crianças. Então nós, como profissionais, né, da educação, professores, diretor, coordenador, né, pedagógico, nós também temos a nossa família e a gente fica o tempo todo procurando nos policiar para que a gente consiga fazer com que o tempo que a gente está junto com a nossa família, que às vezes não é o estar 24 horas juntos, mas às vezes é o estar, o pouco tempo que nós temos, fazer com que esse tempo seja um tempo de qualidade, seja um tempo de carinho, um tempo de amor, um tempo de ensino de boas coisas, né? Um tempo de compartilhar boas coisas. Então, essa pandemia fez com que a gente pudesse ter um pouco mais de tempo para nós mesmos e para a nossa família. Talvez para algumas pessoas não alterou tanto a rotina, porque já ficava mais em casa. Mas se a gente for olhar, a maioria mesmo, porque hoje em dia as mulheres estão muito no mercado de trabalho também, não são só os homens, né? Então a gente estava com muito menos tempo para os nossos filhos. Então agora é o momento onde a gente precisa parar, por mais que muitos estejam trabalhando como a gente, né? Retornou para o trabalho, mas a gente parar para refletir e colocar as coisas em ordem de prioridade. Então a gente vai deixar de ser bons profissionais para ser boas mães ou bons pais? Não. Mas tudo que nós formos, em cada papel social que a gente estiver ocupando, em cada situação do nosso dia a dia, a gente procurar sempre dar o nosso melhor. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Bom, então, data do início das aulas e a forma, né? Então, iniciaremos no dia 8 de março. As aulas até a segunda ordem serão inteiramente online. Então, de que forma que vai ser? Será inteiramente remota, aliás, desculpa, não inteiramente online, inteiramente remota. Porque nós vamos disponibilizar também, porque infelizmente a gente não vai conseguir alcançar todo mundo, vamos disponibilizar também a forma impressa, de atividades impressas, para quem não tiver acesso nenhum a algum tipo de mídia, né? Então, como que nós vamos fazer? Só um minutinho. Não vai ser aula em tempo real, porque nós sabemos que nem todo mundo teria a condição de ter, por exemplo, às vezes tem pais que têm 2, 3 filhos em casa e os 3 estudam. Mesmo que tenha celular, às vezes não tem os 3 celulares para todo mundo estar assistindo ao mesmo tempo, e às vezes a internet também não suportaria. Então não vamos fazer em tempo real por conta disso. Mas deixa eu passar aqui para a Neila. Quero dizer que essa turminha é a turminha do primeiro ano, né? Então, assim, eu acredito que vai ter muita atividade impressa, vai ser mais impressa do que atividade online. Por conta que eles ainda estão no processo, não parou no ano passado, né? Estão no processo de desenvolvimento da leitura e da escrita. Então, eu acredito que vocês é a turma que mais vai vir aqui na escola buscar atividade impressa para fazer em casa. Tá? Neila está comentando isso por quê? Porque nós vamos fazer vídeos para todas as turmas, né, de orientação, videoaulas curtas para todas as turmas. E no final da videoaula, na descrição do vídeo, a gente vai colocar para algumas turmas a atividade. Então o aluno vai poder ou imprimir a atividade ou ler a atividade na mídia que ele tiver, seja celular, seja tablet, seja notebook ou computador normal, vai poder imprimir ou escrever a resposta, ler a atividade, escrever a resposta no caderno, tirar foto e enviar para a gente. De que forma? Nós vamos utilizar o aplicativo do Telegram. Por que não vamos utilizar o WhatsApp?
Porque o WhatsApp, como a gente já tem a experiência, a gente sabe que ele consome a nossa memória. Então, vai sobrecarregando o celular. E o Telegram não. O Telegram, ele não ocupa a memória do celular. Então, vocês já podem procurar no Play Store do celular de vocês. Vocês procuram, só escreve Telegram. Só escrever Telegram que vocês vão encontrar esse aplicativo, vocês baixam. E porque nós vamos formar os grupos de Telegram e as atividades vão ser disponibilizadas inicialmente no Telegram. E algumas turmas, principalmente as maiores, os professores posteriormente vão começar a usar o Google Class. Então esse Google Class é como uma plataforma do YouTube não, do Facebook. Que aí fica a postagem lá, se tiver vídeo, posta um videozinho, se tiver alguma imagem, posta lá. E dá para colocar atividade também. E o aluno, aí tem as salas de aulas que são criadas, os alunos clicam na sua sala de aula e conseguem acessar as atividades. E lá mesmo eles respondem as atividades, dá para responder no próprio Google Class, a depender da atividade, direto no computador, ou se for uma atividade, uma produção de texto, por exemplo, ele pode fazer da forma que eu falei, que aí faria no Telegram também, né? Pode fazer no caderno, tirar foto e postar lá também. O Telegram é tipo o WhatsApp mesmo, tá vendo? Aqui esses grupos são os que eu tenho aqui, ó. Tem as pessoas da escola, tem, né? Então é tipo o WhatsApp mesmo. Não vai ter muita dificuldade não. Tá vendo? Mas de qualquer forma, nós estamos falando para vocês, acho que muitas dúvidas vão surgindo, às vezes alguma preocupação, mas não precisa se preocupar porque nós vamos disponibilizar vídeos orientando e de qualquer forma os professores estarão à disposição para estar esclarecendo algumas dúvidas. Quer dizer, as dúvidas, né? E se não for suficiente de forma remota, né, o esclarecimento das dúvidas, nós também vamos, já estou adiantando, né, o plantão pedagógico é agendado para vocês estarem esclarecendo as dúvidas. Então, entre em contato com o professor via Telegram e aí combina com o professor um dia para esclarecer uma dúvida, para que o professor de repente auxilie em como mexer em alguma coisa, no aplicativo, ou quem for utilizar o Google Class, né, como que vai ser feito. A gente vai enviar também vídeos explicando como que vai ser utilizado cada coisa, como que usa essas ferramentas. Os meninos, eles às vezes têm até mais facilidade do que a gente, às vezes eles vendo o vídeo, eles conseguem até fazer melhor do que os próprios pais, né? Mas de qualquer forma, vai poder ter esse contato com o professor, né, agendado. Então vem uma pessoa por vez, o professor vai e tira as dúvidas de quem tiver, tá certo? Então a gente vai estar fazendo essas elaborações dessas aulas por aqui pela escola. Às vezes é feito em casa também porque a internet aqui da escola não está funcionando, então a gente precisa utilizar a internet o tempo todo e não está sendo utilizada a internet aqui da escola. Então muita coisa a gente também está fazendo em casa, mas a gente fica um período na escola e outro período em casa, certo? Para fazer esse atendimento. Vamos continuar fazendo atividades livres. Então, e atividades online, como eu falei, que vai ser disponibilizado ou no Telegram ou no Google Class, e atividades impressas. Então, como que vai ser isso? O professor vai fazer alguns vídeos durante a semana, ou 1, ou 2, ou 3, a depender do tipo de planejamento que ele fez, explicando quais são, qual a aula que ele vai dar, o assunto. Então vai ser uma aula um pouco mais curta, então ele vai explicar o assunto ali no vídeo e vai enviar tanto depois, quando vocês assistirem o vídeo, no final vai ter a descrição, vocês vão conseguir acessar a atividade, e também vai ter a atividade impressa aqui. Aí, para tanto, já vou adiantar uma outra coisa, um informativo, né? Ou solicitação, como a gente preferir. Vamos precisar que todas as turmas, todos os alunos tragam dois classificadores. Esses classificadores são para colocar as atividades impressas. O livro, os professores vão disponibilizar para vocês já os livros, vai ficar em casa. Então, por exemplo, assistiu a aula de língua portuguesa, tem um livro de língua portuguesa, o professor vai dar aula de língua portuguesa, vai falar qual que é a página para fazer a atividade, vocês já estão com o livro em casa. Quando não for atividade do livro, for atividade impressa, vocês vão ficar vindo aqui retirar a atividade. Quando for atividade de livro, o livro já está lá, assistiu o vídeo, só faz a atividade.
tá certo? Alguma dúvida em relação a isso? O dia você falou? Vai buscar atividade? Não, vou falar. Nós temos vamos adiantar isso aqui, ó. As atividades, elas vão ser, nós vamos ficar de plantão aqui toda segunda-feira, então ao longo do dia, e vocês vão poder me retirar das 8 da manhã ao meio-dia, depois vai ser de 8... E das 13 às 17 horas. Então, das 8 às 11h30 e depois das 13 às 17. Vocês vão poder passar aqui na escola para pegar essa atividade. Qual o primeiro momento de pegar essa atividade? Dia 8. Então, no dia 8, todos os pais vêm aqui na escola para buscar. Aí, como que nós vamos fazer? Todos os professores estarão com as mesinhas lá fora, com as atividades. Nesse momento, não vai ser permitido diálogo com o professor. Por quê? Para evitar aglomeração. Então, só vai chegar, pegou a pastinha, entregou as duas pastinhas, colocou dentro do classificador atividade e já se retira para que o outro possa pegar as atividades. Na semana seguinte, vão ter uma semana para responder essas atividades. Essas atividades vão equivaler à quantidade de horas, à quantidade de aulas que eles teriam durante a semana, certo? Então, um exemplo, se os alunos tiverem 3 aulas de língua portuguesa, então vai 3 atividades de língua portuguesa por semana. Então, se tiver uma aula de geografia, 2 aulas de geografia, então vai 1 ou 2 atividades de geografia. Então, vai equivaler à quantidade de aulas que eles teriam ao longo da semana. Em relação aos sábados letivos, que eu comentei que haverá esses sábados letivos, né? Nós teremos o sábado letivo esse ano. No sábado letivo, então, vai a atividade equivalente àquele dia do sábado letivo, né? Então, se, um exemplo, forem 5, 6, 7, 8 atividades durante a semana, no sábado letivo vai atividades a mais. Então, ao invés de 8, por exemplo, serão 10 atividades, certo? Então, no vídeo vai estar orientando, o vídeo da semana ou os vídeos da semana estarão orientando essas atividades também, a mais que haverá quando for semana de sábado letivo. Então, como eu estava comentando, no dia 8 é o primeiro momento de retirar as atividades. Na semana seguinte, vocês trarão as atividades que foram feitas nessa semana de início, né, de ano letivo, e vai entregar as atividades que foram feitas na semana e retirar as atividades da semana seguinte. Então, é importante que não vai ter outro dia para retirar ou entregar as atividades. O dia de entregar e de retirar vai ser toda segunda-feira, porque nós estaremos aqui de plantão, já disponível o dia inteiro só para isso. Então, como a gente precisa é uma forma nova de ensino, então a gente vai precisar estar fazendo, sempre elaborando, sempre corrigindo, sempre fazendo coisas diferentes que às vezes demandam muito mais tempo, muito mais pesquisa. Então fica complicado a gente parar outros dias na semana para estar recebendo as atividades ou entregando, tá certo? Então, vocês já procuraram se programar para estar solicitando que alguém venha aqui só entregar e retirar as atividades e evitar, né, estar acumulando as atividades. Então, sempre está procurando fazer, nós vamos disponibilizar o horário de aula só por uma questão de organização de vocês, que eu vou falar um pouco mais para frente, tá certo? Teremos o dia da leitura. Nós pensamos em uma forma de fazer com que nós contribuíssemos com a leitura dos alunos, já que não estaremos diretamente com eles. Então, nós vamos enviar textinhos para leitura, enviar livrinhos para que vocês possam, ou alguém em casa, né, está lendo junto com eles para estar auxiliando nessa questão da leitura. Fora isso, nas aulas a gente também vai ter algumas coisas, mas assim, a leitura mais do desenvolvimento individual do aluno, então infelizmente a gente não vai poder estar fazendo isso diretamente, então aí, no caso seria os familiares mesmo. Então, como que nós vamos acompanhar isso? Nós vamos acompanhar através de vídeos. Então vocês mesmos, no momento da leitura, colocar para fazer a leitura, a depender do que o professor solicitar, colocar o aluno para ler um trechinho de uma história, colocar o aluno para ler um textinho pequeno, colocar o aluno para fazer o comentário da história que o professor mandou
para ele ler em casa, certo? Então, nós vamos fazer o acompanhamento da leitura dessa forma. Olha só, a turma do primeiro ano, eles vão receber 2 livrinhos que é para ficar, né? Eu fiz o cadastro do Itaú e aí veio a quantidade para a turma veio 44 livros para a turma do primeiro ano. Então eles vão receber já do primeiro dia, do dia 8, já vão receber 2 livros de história, que é para eles ficarem, é deles mesmos, tá? Já vai contribuir, porque acho que qualquer contato que os alunos têm, sabem que a coisa deles, né, eles se interessam bastante, né? Então já vai contribuir bastante. Bom, o plantão pedagógico agendado eu já comentei com vocês. Eu não comentei, mas assim, principalmente os alunos do primeiro ao quinto ano, que é o nosso público, né? Eles necessitam de ter alguém para estar auxiliando no momento da atividade. Então, as turmas maiores, que já sabem, já tem uma certa autonomia para fazer as atividades, às vezes os pais, o que vai precisar estar fazendo é estar de olho no filho no momento que está fazendo a atividade. Não necessariamente vai precisar estar ali do lado o tempo todo, mas vocês que são os que estão aqui, para a turminha menor, então sempre deixar alguém, né, responsável para estar acompanhando a criança durante a atividade. Não vai ter como deixar a criança fazer sempre sozinha. Mais uma coisa que eu acabei pulando aqui, que eu preciso voltar, é em relação à atividade diagnóstica. A atividade diagnóstica é a única atividade, que nós vamos pedir encarecidamente para vocês, para no momento que a professora falar assim, atividade é diagnóstica, vocês não auxiliarem os filhos a fazer essa atividade. Então, auxiliar de que forma só? Só de colocar, tá separado o local lá, o cantinho para ele fazer a atividade, entregar a atividade, e se ele não dominar a leitura ainda, fazer a leitura, só orientar de como ele vai responder. Fora isso, não vai ajudar em mais nada. Mas aí fala, professora, mas e se ele fizer tudo errado, né? Não importa, ele vai fazer, o professor vai identificar o nível de escrita que ele está naquele momento. Então, assim, na realidade, nesse momento não existe exatamente o certo e errado. Existe o momento, vamos dizer assim, mental que ele tem do desenvolvimento da escrita. Então, chegar aqui na escola, o professor vai identificar em que nível de desenvolvimento que ele vai estar dessa escrita, tá certo? Então, não precisa se preocupar. Só quando for atividade diagnóstica. Quando for atividade normal, aí sim ele vai precisar da orientação ao longo de toda a atividade, tá certo? E só para concluir aqui rapidinho, isso eu estou falando com vocês que é de turma menor, então primeiro e segundo ano. A partir do terceiro ano, então é bom que sempre tenha mais autonomia para estar fazendo, né? Então, gente, a professora, como ela falou sobre a atividade diagnóstica, é para o professor saber onde é que ele está, né? A partir daí, ele passar as atividades de acordo com a necessidade de cada aluno, né? Porque a gente sabe que uma sala de aula tem 20 alunos, mas a gente sabe que as crianças, cada uma está num nível, né? Então, a professora precisa saber como é que está cada um, para poder, até se tem algum que precisa de mais uma atividade, de reforço, ou de atividade que ele está mais, né, lento na leitura, aí ela precisa adequar e passar mais alguma atividade extra, né, para esse aluno. Outra coisa, gente, é que é uma responsabilidade, gente. A gente sabe que não é da vontade nossa de que os alunos estejam fazendo atividade em casa. A gente queria que eles estivessem aqui, né? Mas, assim, o pai e os responsáveis têm que ter responsabilidade de que eles façam essas atividades. Por quê? Porque as horas que eles estão em casa, eles não vão estar aqui na escola. Mas a partir do momento que você está nessa atividade e que o professor viu que foi realizada, está contando. Está contando que eles vão passar de ano. Até o meio do ano, eles vão estar no primeiro ano. Do meio do ano para lá, eles passam para outra série. Né? A tia Erika vai explicar depois. Então, é contado carga horária, não é dia. Né? Então, por exemplo, se tem aquelas atividades para fazer uma semana, não deixar para a última hora, porque aí não tem aprendizado. Né? Se dividir, se é uma por dia,
ter o cuidado de colocar essa desse dia, porque a criança vai fazer muita atividade de vez, termina que não aprende, né? Então, assim, eu sei que não é fácil para vocês que trabalham, né? Eu sei que todos aqui trabalham, né? Mas, assim, eu sei que agora vocês vão ter que fazer nosso papel também em casa, de ajudar eles a fazer a atividade, né? E a professora, assim, professora, não tem, ele não conseguiu fazer essa atividade, eu não estou conseguindo explicar, como a tia Érica falou. Vai ter um plantão, né, pedagógico para a professora orientar, tá? Bom, eu vou ficar em pé um pouquinho aqui, vou pedir para a Neila ir lá para me falar as datas, porque aqui eu não consigo enxergar muito bem, para eu ir mostrando para vocês o nosso calendário, como que vai ser esse ano, né, as atividades. De 8 a 9 de julho. Pode falar. Então, o início é dia 8 de março, né, e encerra dia 9 de julho. Dia 9 de julho, depois tem um recesso de 11 até o dia 24, um recesso para as crianças, né, de ficar em casa, né, sem fazer nada, atividade nenhuma. E aí, dia 26, inicia o outro ano letivo, que é de 2021. Né? Então, de 26 até dia 23 de dezembro. Né? Agora, tem de 27 a 30 a recuperação, para quem ficar de recuperação. No caso do primeiro ano, eles não têm recuperação. Né? Então, no caso deles, vai ser até o dia 23 de dezembro. Então, até o dia 23 de dezembro, eles vão cursar o segundo ano. Não? Então, por isso que precisa, gente, da ajuda de vocês, porque eles vão ter que fazer 2 anos e 1. Não é da nossa vontade, mas a pandemia trouxe esse problema para que a gente possa estar junto para resolver, né? Então, é um desafio muito grande, porque imagina que os alunos aqui na escola, né, nós tínhamos o ano inteiro, principalmente o primeiro ano, para alfabetizar os alunos. Independente do ano que o aluno esteja, nós tínhamos um ano para trabalhar os conteúdos, né? E agora nós temos simplesmente menos de 6 meses para estar trabalhando o que seria trabalhado o ano todo. Então, como que nós fizemos? Sempre, independente de vir para cá ou não, eles vão continuar tendo as 800 horas. Se vocês observarem ali, são 802 horas. Aqui eu não estou enxergando muito bem, que está pequenininho para mim, ali está maior, mas 805. Então, são 802 horas no primeiro semestre e 805 horas no segundo semestre. Então, quando o ano letivo estava normal, vamos dizer assim, que vinha aqui o ano todinho, então são 200 horas, aliás, 200 dias letivos. Esses 200 dias letivos, eles estudando durante 4 horas, então totalizava as 800 horas. Então, mesmo sendo dessa forma, as 800 horas vai ser mantido, não vai ser mantido os 200 dias. Então, por que vai ser mantido essa quantidade de horas? Pela quantidade de atividades, pela quantidade de aulas que eles terão. Então, vai ser fácil? Não. Mas a gente precisa fazer pelos nossos filhos, pelos nossos alunos, né? E para a gente não vai ser diferente também, nós também temos filhos, né? Então, os nossos filhos também, a minha filha, pelo menos, ela também está estudando em escola pública e ela vai estudar nesse formato também. Então, ela está no 9º ano, vai estudar em uma escola até o meio do ano, e quando chegar no meio do ano, a partir de julho, ela vai para outra escola, que ela já vai entrar no ensino médio. Então, o desafio não é só para vocês, é para todo mundo, né? E para a gente, como professores também, para que a gente consiga, se a gente já estudava para preparar as aulas, e como eu comentei em relação ao diagnóstico, as atividades diagnósticas, seja do 1º, 2º, 3º, 4º, 5º ano, serve para que a gente consiga saber em que nível de aprendizagem que está o filho de vocês, para que a gente, em cima desse aprendizado dele, faça um planejamento
e consiga atingir essas necessidades deles, porque imagina, no 5º ano tem a quantidade de conteúdos ideal para que eles saibam. Só que a gente tem consciência de que nem todo mundo consegue acompanhar por N fatores, né? Nem todo mundo consegue acompanhar todo o desenvolvimento, consegue reter todos os conteúdos que tem, por exemplo, no 5º ano. Então, por isso que a gente precisa sempre estar fazendo atividades diagnósticas. O 1º ano é muito mais, é feito dessa forma, só que agora, tanto a partir do 3º, 4º e 5º ano, já adiantando uma outra fala nossa, vai ter que ser dessa forma também. Então, a forma de avaliar vai ter que ser diferente. Como eles não estão aqui para fazer a prova, que é assim, só ele e o papel, então agora eles vão ter que ser avaliados de forma qualitativa, que eu vou falar um pouco mais profundamente daqui a pouco. Bom, então, gente, como eu falei, que os alunos vão passar para o 2º ano, né, no meio do ano. Então, da mesma forma, eles vão estar sendo avaliados, por exemplo, assim, as atividades que, se o aluno não concretizou a atividade, é como se não tivesse assistindo a aula, como se estivesse fazendo a aula. Então, a responsabilidade é muito grande de vocês, né? Então, para eles passarem para o 2º ano, eles precisam também cumprir com as obrigações que vão ser as atividades que vão fazer em casa, tá? então, como não vai ter como fazer chamada, essa vai ser a forma de computar as horas que eles terão de aula ao longo desse período desse ano, né? Se vai ser o ano todo, o retorno das aulas presenciais. Se vai ser o ano inteiro nesse formato, a gente não tem como prever ainda. Mas o governador do estado, Rui Costa, ele compartilhou uma fala dele aqui relacionada aos parâmetros de saúde necessários para o retorno das aulas, né? Ele falou aqui que para que o retorno das atividades escolares possa acontecer de forma segura, os profissionais de saúde, alunos e seus familiares, 3 indicadores necessários para o controle da pandemia do Covid precisam ser reduzidos. Então, é o número de casos ativos, né? Pessoas que adquiriram a doença, número de óbitos, taxa de ocupação de leitos tem que diminuir também, pessoas aguardando por leito. Então, ou seja, a pandemia precisa, no mínimo, estar controlada, precisa estar caindo, que infelizmente foi o que ainda não ocorreu. Então, de repente, com a vacina, né, seja isso que vai acontecer, mas até então, a gente ainda não tem como retornar às aulas presenciais de forma segura. Então, gostaríamos de estar com os nossos alunos aqui, para a gente seria muito mais fácil, porque a gente já está acostumado, mas por questão de segurança não há possibilidade, né? E retomando a questão da avaliação, o que Neila comentou, a avaliação, essa cor de letra não ajudou muito, né? A avaliação de agora, seja para o 1º, 2º, 3º, eu sei que tem pais aqui que são de turmas maiores, né? Também tem filhos em outras turmas. Então, como a gente estava comentando, a avaliação a partir do 3º ano, 3º, 4º e 5º ano, normalmente tem avaliação qualitativa e tem avaliação quantitativa, que é aquela onde vale de 0 a 10, vamos dizer assim, né? E o aluno faz a atividade, a avaliação ali e vê quanto que ele conseguiu atingir, né? Quanto que ele aprendeu daquele conteúdo, que essa é a quantitativa. A gente não vai ter como realizar esse tipo de avaliação ainda. Então, nós vamos ficar, por enquanto, mesmo 3º, 4º e 5º, com a avaliação qualitativa. O que seria essa avaliação quantitativa? A Luquezzi diz aqui que o ato de avaliar a aprendizagem implica em acompanhamento e reorientação permanente da aprendizagem. Por isso, vai a atividade diagnóstica para todas as turmas em determinados momentos, né? E o que ela vai servir para a gente? Ela vai servir de reorientação, ou seja, vamos mandar a atividade, conforme o resultado da atividade, os professores vão planejar e para ver o que precisa suprir da necessidade de aprendizado daqueles alunos. Vai ter a aula com base nesse retorno das atividades diagnósticas. Depois vai ser avaliado novamente dessa forma, vai mais atividade diagnóstica para ver como que o aluno está
se desenvolvendo, para continuar replanejando. E uma outra forma dessa avaliação qualitativa é em relação à qualidade dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos pelos alunos. Então, mediante a feitura das atividades, nós vamos avaliar como que está o aprendizado dos alunos. Então, se a atividade vem bem feita, se a atividade vem com a letrinha legível, se está tendo muito borrão, se não está, se está com tudo amassado, se não está, se está com material conservado, se não está, né? E também com relação às devolutivas. Então, se os alunos estão levando as atividades para casa e devolvendo no prazo, isso também é uma forma de avaliar para ver se ele realmente está conseguindo, né, acompanhar os conteúdos que estão sendo disponibilizados pelos professores. Ela se realiza através de um ato rigoroso de diagnóstico, como eu já comentei, né, e reorientação. Então, a gente manda o diagnóstico e a gente modifica, dependendo da necessidade, a forma que nós estamos avaliando da aprendizagem, tendo em vista a obtenção dos melhores resultados possíveis, frente aos objetivos que se tem à frente. Todas as atividades que os professores planejam têm um objetivo por detrás delas. Então, por mais que seja um vídeo para o aluno assistir, o professor ele tem um objetivo a atingir com aquilo ali, com aquele vídeo que ele passou. Então, mesmo que seja um desenho de alguma coisa, o professor tem um objetivo. E nós vamos estar deixando mais claro ainda para vocês quais são os nossos objetivos agora, porque às vezes os filhos faziam as atividades, você não sabe exatamente qual é o objetivo. Às vezes, essa atividade é tão boba, isso é aula. Então, assim, a gente vai deixar até mais claro para vocês quais são as habilidades, né, que nós estamos trabalhando, quais são os conteúdos, quais são os nossos objetivos, para vocês entenderem quando nós estivermos solicitando essas atividades. Todas elas têm importância, né? E assim sendo, a avaliação exige um ritual de procedimentos que inclui desde o estabelecimento de momentos no tempo, construção, aplicação e contestação dos resultados expressos nos instrumentos, devolução e reorientação dos aprendizagens ainda não efetuados. Que eu volto a dizer, aquilo que eu falei, manda lá a atividade, diagnóstico, ele vai lá, faz, nós nos reorientamos aqui, ou seja, modificamos o que for necessário, né? Para tanto, podemos nos servir de todos os instrumentos técnicos hoje disponíveis, hoje principalmente a tecnologia, né, em nosso caso. Então, essa é uma fala de Lucchesi. Ou seja, a avaliação qualitativa por enquanto, até que haja o retorno das atividades presenciais, e aí a partir do terceiro ano até o quinto, teremos a quantitativa novamente. Não quer dizer, gente, que a gente vai ficar até o meio do ano nesse formato dos alunos em casa, porque, segundo a secretária, melhorando o índice, né, pode ser que aconteça assim, vamos ficar 50 alunos num dia, 50% dos alunos de um dia, 50% dos alunos no outro dia. Então, vamos dizer que uma turma tem 30 alunos, né? Então, na semana, aí um dia vem 15, outro dia vem 15, pode ser que mais para frente, né, aconteça isso, dos alunos poderem vir para a escola, só que a metade e a metade, né? Então, a gente espera que isso aconteça logo, né, Érica? Mas por enquanto, o que nós temos é isso. Ainda seria um caso ensino híbrido, né? Uma parte em casa ou remota e outra parte aqui na escola. Mas por enquanto o que nós temos é totalmente, né, remota, seja por atividade, seja por vídeo, seja por atividades impressas ou mandadas também via online, né? Orientação para a realização das atividades em casa. Nada de barulho. Então, assim, às vezes a gente tá ali fazendo com a TV ligada, né? E aí coloca o menino sentado para fazer atividade enquanto está assistindo a novela ou enquanto está assistindo o jornal. Na realidade, isso aí é extremamente desaconselhável. Então, no momento da atividade, precisa estar silêncio. No máximo, uma música, na realidade, seria instrumental. Porque uma música que tem fala também, isso pode desconcentrar. Uma música instrumental até ajuda no aprendizado. Mas, fora isso, é melhor que seja totalmente em silêncio. Então, a TV desligada. Desliga a televisão e o rádio, tente eliminar, ou na internet, não ficar, né, com o YouTube ligado, às vezes na TV, né? Sons que possam atrapalhar a concentração. Então, como eu falei, o único som que não atrapalha a concentração, pelo contrário, ajuda até no aprendizado,
é o som de músicas instrumentais. É comprovado cientificamente, né? Muita organização. Veja o que seu filho tem de lição. Ajude a organizar o tempo e evite que ele acumule as tarefas. Então, o que a gente falou anteriormente, muito cuidado. Por quê? As atividades podem ser desenvolvidas, vamos passar o horário que seria o horário de aula. Quando retornar, nós já temos o nosso horário já prontinho, o horário de aula. Vamos disponibilizar para vocês, não para que vocês façam aquilo ali rigorosamente, mas é interessante que siga para que ele consiga se manter ali numa certa disciplina, para quando retornar, ele já tem um certo hábito, né, de estar fazendo aquelas atividades ali ao longo da semana. Então, a orientação é o quê? Se o filho estuda pela manhã, organize o horário dele pela manhã para ele estudar. Se o filho estuda à tarde, organize o horário dele à tarde para estudar. Ah, professora, mas às vezes eu trabalho, às vezes eu tenho um horário que eu não consigo fazer atividade, o único horário que eu vou conseguir acompanhar à noite. Não tem problema. Por isso que nós escolhemos, né, fazer as aulas da forma que nós falamos. Se fosse em tempo real, além de ter vários aparelhos disponíveis para os alunos assistirem ao longo do dia, além disso ainda teria que ter o tempo naquele horário que ele estuda também. Então a gente sabe que a dificuldade seria muito maior para que conseguisse acompanhar, né? Então assim, vamos disponibilizar o horário para vocês por uma questão de organização. Quem conseguir, ótimo. Quem não conseguir, organiza, mas não deixa de organizar, né? Em outro horário. Tudo arrumado. Organize e deixe limpo o local definido para seu filho fazer a lição. E antes de começar, lave bem as mãos e sente em posição correta, né? Então, separa um cantinho da casa, coloca uma mesinha, uma cadeirinha, por mais simples que seja, organiza um cantinho da casa para essas atividades. Não deixa um lugar assim, vai lá fazer de qualquer jeito, em qualquer lugar, né? Seria interessante ter um horário fixo para fazer. Mas se não tiver também, o importante é que faça. Então, e que tenha alguém para estar acompanhando vocês não têm, o filho. Às vezes pela manhã não tem disponibilidade de ajudar, mas às vezes à tarde tem, né? Então, naquele dia tem alguma coisa que ocorreu que não pode ajudar. Então, como são vocês que vão estar junto com eles, então aí vocês organizam, mas que tenham isso diariamente, né? Não deixa assim, vai daqui a 2 dias ou daqui a 3 dias, mas bota assim todos os dias, né? Um momento. Combine as regras da lição. Converse com seu filho e combine com ele a rotina para a lição de casa. Onde ela será feita, em que horário, quanto tempo vai durar, entre outros. Então, antes eles tinham as 4 horas de aula aqui na escola. Então, pode ser que eles façam as atividades em menos tempo, né? Mas combina esse tempo para eles estarem fazendo essa atividade, estarem estudando, né? De preferência, todos os dias. Não deixar para fazer 3, 4 atividades ou 4 atividades de 2, 3 dias em um dia só, né? Porque aí fica maçante, às vezes o conteúdo que ele deveria aprender ali, ele não vai conseguir reter. Se for todos os dias um pouquinho, é muito mais fácil dele conseguir, né? Importantíssimo, não dê respostas prontas para os filhos, né? Às vezes é um pouco mais complicado a gente estar fazendo assim, que a gente quer que o menino já, né, na hora, às vezes nem a gente tem essa capacidade toda de fazer tudo assim, né? E às vezes a gente quer exigir dos filhos, né? Então, não dê resposta, dê o tempo deles, né, de estar fazendo lá a atividade. Se o seu filho tiver uma dúvida, ajude-o. Importante ajudar. Mas não responda por ele. O melhor é dar dicas para que ele pense e chegue à própria conclusão. Ofereça apoio e material necessário ao seu filho sempre. Então, por isso que é importante estarmos no momento que eles estiverem fazendo atividade. De primeiro ano, principalmente. Interessante que seja do lado. Turminhas maiores, é importante que esteja, pelo menos, observando como está acontecendo. Por quê? Vai estar com o celular ali, muitas vezes, assistindo a aula. Daqui a pouco termina o vídeo, às vezes até no meio do vídeo, pausa lá, ou para e vai fazer outra, vai jogar, vai fazer alguma coisa, o pai está pensando que está estudando e está jogando, né? Pois é. Bom, reforço das orientações sobre higiene e saúde. Aqui a gente vai passar um pouco mais rápido. No final eu vou falar sobre o material. Bom, em relação às orientações de saúde, que essa questão de sempre estar usando álcool em gel, a gente só reforçar a questão dos materiais, das coisas que a gente compra. A pandemia não acabou, né, gente? A gente está observando que no início da pandemia ficávamos muito em casa, agora as pessoas estão se aglomerando muito.
muita gente andando sem máscara nas ruas, então ter esse cuidado de continuar cumprindo esses protocolos de higienização, esses protocolos de cuidados ao sair na rua, de não estar em lugares de aglomeração. E as compras, muitas pessoas iniciaram, faziam as compras, levavam para casa, higienizavam, guardavam. Hoje em dia, muitas pessoas, a gente sabe que está guardando as compras, chega de casa, não tem aquela questão de limpar os pés, de chegar e tomar banho, de estar, né? Então, muito cuidado, porque a pandemia ainda não acabou, nós estamos todos imunizados. Então, vamos continuar mantendo esses cuidados. Enquanto a gente não tomar vacina, gente, a gente põe isso, né? E a gente espera que quando tomar a vacina, a gente tenha esses problemas resolvidos. Mas a gente não sabe 100% ainda, porque ela foi uma vacina que saiu em um tempo mais recorde, né? Mais curto do que todas as outras vacinas. Então, assim, o mais seguro nesse momento é a gente ter, né, os cuidados necessários. E uma coisa muito importante que eu gostaria de compartilhar com vocês é o seguinte: esse vírus tem pessoas que são assintomáticas. E mesmo essas pessoas assintomáticas, ou seja, que não apresentam nada, não tem coriza, não tem febre, não tem diarreia, não tem dor de cabeça, não tem nada. Mesmo pessoas que são assintomáticas, elas também transmitem a doença. Então, olha o caso que aconteceu. Ontem eu estava assistindo o culto online e o meu pastor comentou que vieram os pastores de fora, se hospedaram na casa dele, os pastores dele, né? E quando retornaram para casa, com mais ou menos uma semana, ligaram para eles, falaram assim: olha, o pastor ligou, falou: minha esposa está com Covid, então nós estivemos aí, então seria melhor que vocês fizessem um teste para ver se também vocês não estão, algum de vocês não estão com o vírus, né? Podia até ter pegado de alguém daqui. Mas assim, todo mundo saudável, todo mundo tranquilo, então assim, né? Mas pelo fato não apresentavam nada, mas pelo fato da pastora já ter tido a Covid, foi assim, ficou muito grave, inclusive todas as pessoas que ficaram internadas junto com ela faleceram, morreram lá no mesmo ambiente da UTI que ela estava, só ela que sobreviveu, sendo que já tinha tido ela tinha comorbidade, já tinha tido câncer 2 vezes, só ela sobreviveu, então eu acredito que foi um milagre. Então, o que aconteceu? Todo mundo, mesmo assim, todo mundo estando bem, correu lá e fizeram o teste. O pastor fez 3 testes. Os 3 testes dele deu positivo. E ele não apresentou uma febre, uma gripe. Mesmo ele, sem apresentar nada, ele não iria descobrir nunca que ele tinha tido Covid, se ele não fizesse o teste, se não fosse isso, né? Mesmo assim, ele poderia transmitir, ele pode transmitir. Então, por isso que a gente precisa estar de máscara, assim, mesmo que não tenha ninguém tossindo, que não tenha ninguém com febre. Porque pode ter alguém junto de você que está com Covid e nem sabe, não está apresentando nada, mas aí transmite o vírus para você e você tem todos aqueles problemas, inclusive pode até ficar internado e a pessoa pode até falecer. Não é para colocar medo em ninguém, é só para que a gente continue tendo os cuidados, né? Então, infelizmente, o vírus ainda está por aí e não é brincadeira, mas a gente vai e volta. Também a gente não pode se alarmar, porque muitas pessoas, demais, né? Deixar com que, aquela questão lá do sapinho, né? Ficar ouvindo demais as coisas também, e isso é para ter cuidado, mas não ficar deixando isso entrar demais na nossa mente, fazendo com que a gente deixe de fazer coisas que às vezes são necessárias. Então, por exemplo, é preciso praticar o distanciamento? Eu acredito que sim, mas a gente também precisa desenvolver formas de carinho, de demonstrar a importância do outro, porque muitas pessoas também não pegaram o vírus, mas estão desenvolvendo quadros gravíssimos de depressão, de ansiedade, e isso também mata, né? Então, às vezes pode não morrer do vírus, mas pode morrer da depressão. Então, a gente precisa ter um certo equilíbrio, se cuidar. Tudo que é demais, a gente pode se preocupar, né? Isso, então a gente precisa ter um certo equilíbrio com tudo que nós vamos fazer. Então, procurar sempre estar falando com o outro, visitando o outro, com todos os cuidados necessários, né? Eu falo o outro, principalmente os idosos ficaram muito de lado nesse período, né? Não pode ter contato, mas aí foi distanciando, eles estão adoecendo às vezes de outras coisas, né? Não é da Covid, mas está adoecendo de outras coisas também.
Bom, em relação, a gente colocou aqui, só rapidinho para passar para vocês, pacientes em isolamento. Se tem alguém em casa que tem a Covid, a gente tem certos cuidados. Usar água e sabão ou detergente para lavar talheres e pratos após o uso. Isso aqui é uma coisa básica, só que o detalhe é, de preferência, é que deixe separado se tiver alguém com Covid em casa. Então, por exemplo, Neila teve a mãe dela de 93 anos em casa, não pegou Covid e ela e o esposo, já tem tempo, viu? E ela e o esposo tiveram. Foi em agosto do ano passado. Foi em agosto do ano passado. Mas, assim, eu fui assintomática. Eu fiquei só com o nariz, só. Ele teve grave, entendeu? No caso dele, ele foi grave. E assim, não foi ficar internado, mas foi grave. E aí eu quis fazer o exame só para saber, entendeu? Porque foi assim, uma gripe normal mesmo, só o nariz ficou escorrendo, com 3 dias já estava boa. Não sei se é porque eu tenho uma imunidade boa, né? Porque a pessoa é diferente, né? E aí, mas eu quis fazer, eu paguei, porque eu fui no posto, né? O posto, pedi o posto para fazer, não fizeram nada. Aí eu falei, não, vou pagar porque eu quero saber. Aí foi um botão lá, que o vírus tinha passado, entendeu? Comigo já, mas eu tinha já. Então, entendeu? Então, Bom, então, de preferência que então, seja... outra coisa, gente, eu conheço uma parente minha, entendeu? Assim, ela é do setor da saúde, ela tomou vacina e essa semana passada ela estava de Covid. Teve que ficar em casa. Então, quer dizer que mesmo com a vacina, né, mesmo tomando a vacina, se você tem pessoas, pai, mãe, que tomaram a vacina, né, que são pessoas ou da saúde, porque ela, no caso dela não é idosa, ela é da saúde, né, pode pegar sim. E essa pessoa que pegou, para ela pode não fazer mais mal, porque ela tomou a vacina, ela fica mais protegida. Mas ela pode passar para outras pessoas que não tomou a vacina, e aí o que acontece? Aquela que não tomou, ela pode, né, vir a ter que ir para o hospital. Então eu digo assim para vocês, qualquer sintoma de gripal, gente, tem que botar logo máscara, entendeu? Ah, gripe não é Covid não, mas a gente não sabe, e ficar observando, porque acho que todo mundo tem que observar seu próprio corpo, né, como é que está, se está sentindo dor aqui, e procurar o posto, né? Porque essa nova versão do vírus, do coronavírus, gente, ele é muito mais rápido. Com 6 dias já toma o pulmão. Então a gente não sabe, aqui Porto Seguro é um lugar onde vem muita gente do mundo inteiro. Né? É um lugar mais assim, vulnerável que tem. Né? Porque vem gente de vários países, gente de vários lugares. Então a gente corre mais risco do que as pessoas que moram em Nápoles. Porque lá não tem muito turista, mas aqui a gente recebe muito, então a gente tem que procurar tomar mais cuidado. Bom, então o ideal é que separe esses utensílios se tiver alguém com o coronavírus em casa, né? Então deixar a pessoa mais lá no isolamento. Nesse momento tem um período de isolamento pelo menos 14 dias, né? A pessoa precisa ficar isolada mesmo. O ideal é deixar todos os pertences dela separados. Limpar e desinfetar diariamente as superfícies, frequentemente tocadas e banheiro. Manter a ventilação. O ideal tem pessoas que às vezes tem ar-condicionado hoje em dia. A orientação é que esteja tudo aberto, que não fique em locais fechados. Evitar o compartilhamento de itens de higiene pessoal, né? Escova de dente, está compartilhando também copos, independente da pessoa ter o vírus ou não. Escova de dente, gente, a gente só pode ficar com ela durante 3 meses. Depois de 3 meses tem que jogar fora e agora com Covid é por mês, é melhor. Entendeu? Vomitoras de cama usadas pelo paciente ser lavadas. Eu estou falando porque meu filho é dentista, tá? Então aí eu sei minha mãe tem que trocar uma escova, não pode ficar no mesmo de 3 meses sem escova. Limitar a circulação do paciente e manter a distância em pelo menos 1 metro da pessoa doente. Então é aquela questão, se foi o período dos 14 dias, o ideal é estar a pessoa, né, o máximo possível isolada e de preferência todos os pertences dela separados também. E aí precisa ter sempre conversas, né, ser conversado, porque para a pessoa saber que aquilo ali é simplesmente uma forma de cuidado, né? E para finalizar, para que não haja dúvida em relação aos materiais, a única coisa que vai mudar é só que vocês vão precisar, retomando o que a gente falou no início, né? Trazer os 2 classificadores para que possa estar tendo esse trânsito de atividade, um para
para levar e o outro para deixar aqui, para quando retornar com a atividade já ter o outro prontinho para levar para casa, certo? Os outros materiais são os que eles, às vezes, já têm, né? Se não utilizou agora durante a pandemia, brincando de escolinha. A cor que você falou que seria vermelha. Ela quer vermelha para os alunos dela. De preferência que compre vermelho. Se não encontrar vermelha, tudo bem, né? Mas de preferência vermelha que ela queria diferenciar para não acabar misturando por aqui e já trazer identificado. Traz com o nome do aluno, o nome da escola, certo? E na cor vermelha. Aí o caderno, lápis, caneta, lápis de cor, livro, que nós vamos entregar para vocês se ainda não tiver com vocês em casa, né? Cola, tesoura, régua, caderno de desenho e a novidade que são os aparelhos, né, tecnológicos, seja celular, tablet, notebook ou computador, e para acessar tudo isso precisa ter a internet, né? E quem não tem, já sabe que de qualquer forma não vai ficar desassistido. É melhor que dê um jeitinho de conseguir estar assistindo as aulas de alguma forma, que a maioria das pessoas hoje em dia tem um celular, pelo menos assistir no celular em algum momento do dia. Vai trabalhar o pai e a mãe, se não tem como deixar um celular em casa, quando retorna, coloca para assistir as atividades, né? Assistir as aulas. Bom, alguém gostaria de comentar alguma coisa? Não vai ser todo dia um vídeo. Assim, vai ter semana, deve ter dois, né? Dois ou três, né? Os vídeos não vai ser todos os dias que vai estar mandando os vídeos para vocês. Durante a semana, eu já falei isso no começo, não sei se vocês, né, retiveram. A depender do planejamento do professor, o professor vai fazer 1, 2, 3 ou 4 vídeos para enviar com as aulas da semana. Então vai ficar a critério do professor a quantidade de vídeos de orientação, né, e de aulas que eles vão fazer. Agora as atividades para cumprir com a carga horária, né, das 800 horas que os alunos precisam ter ao longo desse semestre, no caso, né? Então, como vocês já viram, 2020, o ano letivo de 2020 vai iniciar dia 8 de março e vai finalizar no dia 9 de julho. Aí depois, dia quanto? Dia 20? No dia 26 de julho, retorna agora já para o início do ano letivo de 2021. Esperamos em Deus que continue dessa forma, porque continuando dessa forma, nós conseguimos atualizar os 2 anos até o dia 23 de dezembro para quem passar direto e até dia 29 de dezembro para quem ficar de recuperação. E aí iniciamos 2021, sendo o ano letivo de 2021, normalmente como era 2022, isso, como era antes, certo? A gente sabe, gente, que talvez no ano que vem a gente vai ter que recuperar esse atraso, né? Porque a gente sabe que vai ter um atraso na aprendizagem, né? Agradecendo aos pais que vão assistir depois de forma remota. Então, alguma dúvida que vocês tiverem, é só vir aqui. Aliás, é só conversar com o professor pelos aplicativos. E se não tiver ainda o aplicativo diretamente, para estar conversando com o professor, é só vir aqui na escola, dar o número do telefone para adicionar aos grupos. Então, uma boa tarde para todos vocês.